Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos continuar este nosso grande mini curso, né? Olha só, grande mini curso, né? Grande por quê? Porque tem muito conhecimento mini, porque a carga horária aí ela é pouco reduzida do quê? Do Estatuto dos Servidores Públicos aí do Fisco Estadual, da carreira de auditor fiscal da Receita Estadual, lei de Goiás, uma lei estadual 13.266 de 98. Agora, nós iremos falar do quê? Nós iremos falar dos direitos e das vantagens dos servidores do fisco, dos funcionários do fisco, né? E aí, professor? Aí, a mesma explicação da vacância, né? Aqui, nós não iremos tratar todos os direitos, né? Aqui nós vamos tratar, nesta lei, basicamente, um único direito, né? Que é o subsídio. A gente vai falar do subsídio, né? Que é a forma de remuneração. Professor, por quê? Porque antes, né, a forma de pagamento do servidor do fisco não era por subsídios, era por vencimentos. Então houve essa transição e o legislador sabiamente tratou deste assunto na lei específica, não na lei geral. Qual que é a lei geral, professor? A lei geral é a 10.460 de 88, que é o regime jurídico único dos servidores. Com certeza, aqui tem muitos outros direitos, né? E as vantagens, né? Professor, eu quero exemplos, professor, de direitos que tem na Lei 10.460, que são extensivos, ou seja, é de direito também do servidor do fisco, que não está na lei. Por exemplo, todas as licenças, né? Licença para trato de interesse particular, licença saúde, e assim por diante. Tá? Então, todas as licenças, por exemplo, é um direito do servidor público estadual, também do fisco, mas não está nessa lei. Está na lei geral, porque licença é licença para todos os servidores e tem que ser tratado de uma forma geral. Bacana? Ótimo, né? Então vamos lá. Então vamos aqui, nós estamos no capítulo 5, né? Penúltimo capítulo, e esses direitos e as vantagens nós iremos tratar em especial apenas um, a remuneração, porque a remuneração o legislador detalhou. Vem comigo. Sem prejuízo a outros previstos em lei. Olha só, sem prejuízo de outros previstos em lei. O que significa? Qual lei que é essa? 10.460. Ficam assegurados ao funcionário fiscal em atividade. Olha só, no caput do artigo 30, ele é bem claro, em atividade, os seguintes direitos e vantagens. Os seguintes direitos e vantagens. Primeiro, subsídio, né? Professor, o que é o subsídio? Uma forma de remuneração. Tá? Uma forma de remuneração está sendo utilizada no Brasil todo, e claro, o estado de Goiás também entrou na política do subsídio. Então, olha só, primeiro, subsídio. Quarto, 13º salário. Professor, e o 2 e o 3º foram revogados, tá certo? Aqui eu só trouxe aquilo que está em pleno vigor. 13º salário é o 13º pago no final do ano, né? Quinto, adicional de férias. Adicional de férias, que é aquele 1/3 constitucional. Temos aqui o subsídio devido em razão do exercício de cargo de provimento em comissão. Professor, o que significa isso? Você vai ser gerente, você vai ser superintendente da Receita Estadual. Se você vai ocupar o cargo de... Se você for nomeado para ser superintendente da Receita Estadual, você vai ganhar uma comissão. Você está ocupando, primeiro, um cargo em comissão. Se você ocupa um cargo de comissão, o que você vai perceber? Você vai perceber o seu subsídio e mais aí um percentual, uma comissão, né? Então você vai receber esse subsídio mais, né? Mais o quê? Esse item 5 aqui, que é o cargo em comissão, né? Outra coisa, gratificação decorrente ao exercício de função comissionada, né? A função comissionada já é outro tipo, né? Professor, eu quero exemplos de função comissionada. Você é líder de equipe, pronto, líder de equipe é uma função, né? Uma função específica de atribuição. Por que você recebe essa função? Porque você vai receber essa função porque você vai ter uma carga adicional de responsabilidade. Então, por isso tem que ser pago, né? Vamos lá, outro, jeton. Professor, o que significa jeton? Significa dizer o seguinte, você vai ser nomeado para participar de um conselho de contribuintes, por exemplo, com reuniões periódicas, né? Ou outro tipo de conselho. O que acontece? No regulamento do conselho, lá pode ter
a previsibilidade do quê? Que por reunião que você participe, você seja remunerado. Aí eu pergunto, qual que é o nome dessa remuneração paga para participação em conselhos? Chama-se jeton, né? Olha aí, jeton, né? Eu tenho uma experiência com esse jeton aqui, porque quando eu fui superintendente de gestão de pessoas da Secretaria de Estado de Educação, lá do estado de Mato Grosso, do meu querido estado de Mato Grosso, né? Lá nós tínhamos o Conselho Estadual de Educação. E eu, na figura de superintendente, como a gente fechava a folha da segurança, não, a folha da SEDUC todos os meses, né? E lá tinha reuniões lá do conselho, salvo engano, era semanalmente ou quinzenalmente, então tinha um pagamento de jeton, né? E o outro aqui, abono, permanência e outros benefícios previdenciários previstos na legislação pertinente, né? Abono de permanência significa dizer o seguinte, né? O servidor já cumpriu todos os requisitos para a aposentadoria e continua a trabalhar. Ele continua a trabalhar. E aí, professor, se ele já cumpriu todos os requisitos, né, então ele não precisa o quê? Contribuir para a Previdência. Então ele vai receber um abono, porque ele está permanecendo no serviço, é uma maneira aí de o cara trabalhar mais um tempo. E, finalmente, o outro que é a VI, né, que é o quê? A VI, que é a verba indenizatória. Tá? Parcelas de natureza indenizatória, entre as quais se inclui a destinada ao ressarcimento de despesas com transporte, alimentação e hospedagem. Professor, qual que é a vantagem paga pelo Estatuto para fazer jus ao transporte, alimentação, hospedagem? Em especial, transporte não, mas alimentação e hospedagem, são as diárias, né? Então, em vez de substituir, então o que criou o legislador aqui, a VI, né? Criou essa verba indenizatória para substituir essas despesas, né? Por quê, professor? É simples, né? O estado de Goiás todo, o cara está na capital, o cara vai lá para Araguaia, vai lá para Itubiara, não sei aonde, os postos fiscais aí espalhados no estado de Goiás. Ele vai ter que se deslocar, ele vai ter que se alimentar, ele vai ter a hospedagem dele, que está longe do ponto da residência dele. Então ele vai ser paga essa VI. Cujo valor mensal não excederá R$ 3.600. Devidas ao auditor fiscal em efetivo exercício, ou seja, a VI somente é paga para o efetivo exercício, né? Ou seja, não leva para a aposentadoria, na pasta fazendária e na forma dos incisos 6, 9, 19 e 20 do artigo 35 da Lei Estadual 10.460, que é o Estatuto. Esse aí é o artigo das vantagens lá paga para o servidor público, conforme dispuser o governador do Estado em regulamento. Então, com certeza tem um regulamento aí que regulamenta aí o pagamento aí do cumprimento desse dispositivo. Conclusão, né? O servidor fazendário, o auditor fiscal recebe VI, verba indenizatória, abono permanência, jeton, função gratificada, cargo em comissão, adicional de férias, 13º, tudo isso podendo acumular com o subsídio, né? Então, o subsídio aqui, a lei permitiu que seja acumulado essas outras verbas aí, trabalhistas, né? Junto ao servidor. Bacana? Parágrafo único do artigo 30. Parágrafo único do artigo 30, ele vai falar o que o aposentado terá direito. O disposto no caput deste artigo aplica-se também em relação aos incisos 1 ao 4º. Professor, vamos lá. 1 ao 4º, subsídio e 13º. Ou seja, né, o servidor do fisco tem direito o quê? Tem direito o aposentado, né? 1 ao 4º, o subsídio dele e mais o 13º, né? Aposentados e pensionistas de funcionário fiscal, com direito à paridade que optarem pelo regime de subsídio. Professor, vamos lá, regime de paridade, né? Que optarem pelo regime de subsídio, né? Ou seja, né, teve uma lei que implantou o subsídio no Estado. Antes do subsídio era o quê? O vencimento. Ok. A gente vai, inclusive, falar sobre isso aqui, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui. Então, antes era o quê? Era o vencimento. Então, era pago o vencimento e um monte de gratificaçãozinho. O que o Poder Executivo, a Administração Pública fez? Olha, a gestão é difícil disso. Vamos unificar todos esses itens, essas verbas, esses penduricários da remuneração, não vamos unificar tudo e chamar de subsídio. Está aqui, pronto. Tá aí. Aí ele implantou o quê? Saiu do vencimento e foi para o subsídio.
Tá, e aí? Só que eu estou aposentado, eu tenho direito à paridade. O que é paridade? Não, eu sou aposentado, aí eu vou optar. Ou eu permaneço, a lei deu essa faculdade para eles optarem, né? Ou eu permaneço no sistema de subsídio, de vencimento, ou eu vou para o sistema de subsídio. O que o cara fez? Claro, eu vou para a política de subsídio, porque já estou aposentado. Então é muito melhor a pessoa da ativa brigar pelos direitos e você pegar carona do que você impor um regime que está extinto, né? Então, por optarem, com certeza, muitos, maioria esmagadora, deve ter optado por esse plano de pagamento do subsídio, né? Professor, o que é paridade, né? A paridade é o seguinte: a paridade significa dizer que o servidor, tá? Que o servidor, quando ele se aposenta, ele tem paridade com os ativos. O que é isso? Todo e qualquer benefício que o pessoal da ativa tiverem, eles vão ser estendidos para a galera que estão aposentados. Isso que é a regra da paridade, né? Isso aqui, provavelmente, na próxima reforma da Previdência, isso vão tirar a paridade, né? E aí, professor, aí a remuneração dele vai ser paga, vai ser remunerado aí pelo regime geral aí de índice de preços, né? Pela inflação. E com certeza, né, as categorias elas se mobilizam, eles alteram a estrutura de carreira e sempre tem um ganho substancial aí na sua remuneração. Bacana? Então tá aí para vocês, né? E agora, professor, agora vamos falar do subsídio, né? Artigo 31. Subsídio é a retribuição pecuniária em dinheiro mensal em parcela única, olha, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer outra vantagem diversa das previstas no artigo 30. Ou seja, no subsídio, segundo o artigo 31, só pode pagar a VI, o abono permanência, o jeton, função gratificada, cargo em comissão, adicional de férias, 13º e o próprio subsídio. Isso que está escrito aqui. Devido ao funcionário fiscal pelo efetivo exercício do seu cargo, correspondente à classe e o padrão a que pertencer. Bacana, né? Parágrafo 1º. O parágrafo 1º vai trazer a estrutura de proporcionalidade paga ao servidor do fisco, né? Sabiamente, ele já colocou aqui, ó, classe especial, padrão 5, né? Vai ser o quê? O teto da carreira, né? A fixação dos subsídios obedecerá às seguintes proporcionalidades entre as classes, padrões e tempo de progressão e promoção, de acordo com a seguinte tabela. Então está aqui, né? Padrão, movimento entre classes chama-se progressão, a gente já estudou. Nós já estudamos que entre classes é promoção, que você tem a promoção por merecimento e a promoção por antiguidade, né? Aqui o tempo necessário para que você permaneça aí, tá? Que você permaneça aqui em cada referência, né? Em cada padrão, né? Aqui são 12 anos, né? 12 mais 2, 14, 16, 18, 20 anos aqui para o cara conseguir aqui a classe especial. Aqui é a proporcionalidade, né? Aqui é o teto e aqui é a entrada, né? Eu, particularmente, como sou um especialista em plano de carreiras, né? Eu acho que 47% da entrada para o outro é muito pouco, né? Eu acho que a diferença tem que ser, no mínimo aí de 60%, né? Mas tudo bem, não sou eu que faço a lei, né? Bacana. E o parágrafo 2º vai trazer o valor do 100%, está aqui. O valor do subsídio para os cargos de classe especial, padrão 5, fica fixado em R$ 69,77 centavos, né? Então, esse aqui é o valor. É claro que esse aqui é um valor que, se você assistir a minha aula daqui um mês, 2 meses, pode mudar. Aí você vai ter que só, né, colar esse cara, pular, né? Tem que mudar isso aqui. Então, esse aqui é o padrão, 29.800 é o 100%, né? Ok, né? E agora, professor, o parágrafo 3º, né? O parágrafo 3º. Em razão do disposto nesse artigo, estão compreendidas no valor do subsídio todas as vantagens remuneratórias diversas das expressamente nominadas no artigo 30, especialmente as relativas. Ou seja, o parágrafo 3º vai fazer a transição do regime de vencimento para o regime de subsídio. Então, ele está falando, estão compreendidas no valor do subsídio todas as vantagens remuneratórias, né? Diversas, expressamente nominadas, estão lá, estão compreendidas, né? Aí vem comigo, especialmente as relativas, né? Então, antes o cara recebia o quê? Vencimento.
Olha como é que era a composição da remuneração do cara, né? O cara tinha vencimento, tinha gratificação em função fiscal, de função fiscal, tinha gratificação de adicional tempo de serviço. O adicional tempo de serviço foi substituído pelo padrão, pela progressão, né? Gratificação de incentivo funcional, gratificação prevista no artigo 45 desta lei, vantagens pessoais, inclusive nominalmente identificada, VPNI, de qualquer origem ou natureza, diferenças individuais e resíduos de qualquer origem ou natureza, valores incorporados à remuneração decorrente do exercício de função de direção, chefia, assessoramento ou de cargos de provimento e comissão, vantagens incorporadas aos provimentos ou pensões, gratificação de participação dos resultados. Então essas aí eram todas as vantagens, né, remuneratórias que tinham antes da política do subsídio. É claro que era um biscoitinho, um valorzinho de cada um e dava aquele valor. Então o que o legislador fez? Unificou tudo isso no subsídio, né? Professor, aqui não estou vendo professor 13º, aqui não estou vendo professor 1/3 de férias. Claro que tinham, né? Claro que ele levou para lá também política de subsídio. Bacana? Então essas aqui são as verbas aí que era antes da política do subsídio, né? A seção 3, que é da gratificação da produtividade fiscal, e a 4, gratificação do exercício de função fiscal, foram, com a implantação do subsídio, elas foram revogadas do Estatuto. Tá pago aí para a galera, mais um assunto aí, que é dos direitos e das vantagens, né? Vamos aqui ao nosso encerramento de sempre. O único fim dos tribunais é o de manter a sociedade no seu estado atual, né? Exatamente, então, poder judiciário, né? Então, o poder judiciário vai o quê? Restabelecer o padrão do comportamento das pessoas. E claro que tem as medidas punitivas. Ok? Bacana? Forte abraço, mais uma aula paga pra galera. Tchau, tchau. Fique com Deus. Clique like.